Resolvendo então o exercício 17 da lista 3 de geometria analítica. Os vetores A e B formam um ângulo. Então temos aqui os vetores A e o vetor B. Formam um ângulo aqui, π sobre 6, 30 graus. Para quem não sabe, basta dividir 180 dividido por 6 aqui, ok? Π é 180. Calcular o ângulo entre os vetores P igual a A mais B e Q igual a A menos B, sabendo que módulo de A é igual a raiz de 3 e módulo de B é igual a 1. Bom, vamos lá. Resolvendo então. Vamos ver por onde começamos. Assim, sabemos que o escalar entre os vetores U e V, escalar, vai ser igual ao módulo de U vezes o módulo de V vezes o cosseno de θ, que é entre o ângulo U e V aqui, correto? Bom, como nós temos o vetor A e B, vamos falar aqui que o escalar entre A e B é igual ao módulo de A vezes o módulo de B, do vetor B, vezes o cosseno entre A e B, que eu vou chamar de cosseno de θ. Ok? Substituindo então os valores, nós temos que o escalar aqui entre o vetor A e o vetor B, quem é o módulo do vetor A? Nós temos ali que é a raiz de 3. Quem é o módulo do vetor B? 1. Vezes o cosseno de θ. Quem é o θ? 30 graus. Quem é o cosseno de 30 graus? Cosseno de 30 graus igual a raiz de 3 sobre 2, se não me engano, tá? Vezes, então, raiz de 3 sobre 2. Então, o escalar entre os vetores A e B vai ser raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 2. Bom, tudo isso aqui sobre 2. Então, o escalar entre A e B, perdão aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. 1 vezes 2, 2. Então, nós temos aqui que o escalar entre A e B é, vamos colocar amarelinho aqui, tá? O escalar entre A e B é 3 sobre 2. Uma outra relação que nós vamos utilizar aqui, está na página 45 do livro, tá? Que é ângulo entre dois vetores também, que a diferença entre U e V elevado ao quadrado é igual ao módulo de U ao quadrado mais o módulo do V ao quadrado, certinho aqui porque são vetores, menos 2 vezes U vezes o V, ok? Então, U menos V ao quadrado é igual, vamos colocar aqui A e B, né, que nós estamos trabalhando com A e B, A, então, ao quadrado, mais o vetorzinho B ao quadrado, menos 2 vezes AB. Bom, então, temos que A menos B ao quadrado é igual. Quem é o módulo de A ao quadrado? Raiz de 3 ao quadrado, mais o módulo de B ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 2 vezes AB. O AB nós calculamos aqui embaixo, que é 2 vezes 3 sobre 2. Então, o módulo dos vetores A menos B elevado ao quadrado é igual a 3 mais 1 menos 6 sobre 2. Então, A menos B quadrado é igual
A4, 6 sobre 2 menos 3. Então, A menos B ao quadrado igual a 1. Vamos guardar também essa... Vamos guardar também essa outra relação aqui. Ok? Bom, então, voltando então aqui ao exercício, nós temos aqui que o módulo de A menos B ao quadrado, então vou colocar aqui módulo de A menos B, então C ao quadrado é raiz de 1. Essa relação aqui a gente tem que guardar, e não essa, porque essa daqui está elevada ao quadrado. Ok? Agora nós vamos trabalhar com essa relação aqui, ó. P é igual ao vetor A mais B e Q é igual ao vetor A menos B. Então vamos lá. P é igual a A mais B e Q é igual a A menos B. Igualzinho aqui. Voltando ali para ver se confere. Pegar. Ok. Bom, sabemos o que dessas relações? Que usar essa relaçãozinha aqui que nós já usamos lá, entre P e Q, sabemos o que? Que o vetor, que o escalar entre P e Q é igual a quem? Módulo de P vezes o módulo do vetor Q, é isso? Vezes o cosseno, vou colocar aqui de PQ, tá? Entre esses dois vetores aqui, P e Q, ok? Eu vou colocar aqui cosseno de P e Q, eu vou chamar ele não, vou chamar ele de alfa, tá? Que é um ângulo. Bom, então, quem que é o P? Vamos substituir aqui, ó. Quem é o P? O P... Opa. O P é o A mais B. Aonde eu tirei isso? Daqui, ó. Dessa relação. Vezes o Q. Quem é o Q? O Q é o A menos B. A menos B, então, é igual ao módulo de P vezes o módulo do Q vezes o cosseno. Estou chamando aqui o cosseno de P e Q de alfa, não é isso? Então, perfeito. Vamos lá. A mais B vezes A menos B. Isso daqui vai dar... Isso daqui vai dar fazendo a distributiva aqui, gente. Né? Para quem vai dar A ao quadrado menos AB mais AB mais e menos menos B ao quadrado. Então, esse cancela com esse. Então, o produto entre A mais B e A menos B é A ao quadrado menos B ao quadrado. Quem é o P? Vamos lá, o P é o A mais B. Então, vamos substituir aqui o P por A mais B, que multiplica o Q. Quem é o Q? É o A menos B, módulo de A menos B, vezes o cosseno de quem? De alfa, né? Ou dos vetores A e B aqui, certo? Agora, deixando bonitinho aqui, vamos escrever aqui como sendo módulo de A ao quadrado menos módulo de B ao quadrado é igual ao módulo de A mais B, que multiplica o módulo de A menos B
vezes o cosseno de alfa. Quem é o módulo de A? O módulo de A é raiz de 3 elevado ao quadrado menos o módulo de B. Quem é o módulo de B? É 1 elevado ao quadrado. A mais B. Quem é o A mais B? Vamos dar uma olhadinha anteriormente aqui. A vezes B. O A mais B. A mais B nós não calculamos. Então vamos calcular o A mais B aqui do ladinho. Conhecemos também, então calcular aqui, conhecemos também uma outra relação, que é o que? O módulo de A mais B ao quadrado é igual ao módulo de A é igual ao módulo de A ao quadrado mais o módulo do B ao quadrado mais 2AB. Relação do cosseno aqui, né? Então, o A mais B ao quadrado, quem é o módulo de A ao quadrado? Raiz de 3 ao quadrado, mais o módulo de B ao quadrado é 1 ao quadrado, perdão, aqui 1 ao quadrado, mais 2 vezes o A vezes B. Essa relação nós temos. O A vezes B aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. 2 vezes... Ué, tem a impressão que eu já calculei isso? Vezes 3 sobre 2. Então, A mais B, módulo de A mais B ao quadrado, igual. Raiz de 3 ao quadrado é 3, mais 1, mais, de novo, posso cancelar aqui 3. A mais B ao quadrado, igual a 7. A mais B, módulo de A mais B, é igual a raiz de 7. Então, vamos lá. Quem é o módulo de A mais B? Acabamos de calcular aqui que é a raiz de 7. Então, vou colocar aqui raiz de 7, que multiplica o módulo de A menos B. A menos B nós já calculamos aqui na primeira etapa. A menos B igual a raiz de 1, certo? Então, substituindo aqui o A menos B por vezes raiz de 1, que é o próprio 1, né? Vezes o cosseno. Quem é o cosseno entre os ângulos? É justamente quem a gente quer determinar, né? Então, vamos resolver aqui. Voltando, então, exercício 3 menos 1 igual raiz de 7 vezes raiz de 1 é a própria raiz de 7 vezes o cosseno de alfa. 3 menos 1, 2 é igual a raiz de 7 vezes o cosseno de alfa. Isolando o cosseno de alfa, então, será 2 sobre raiz de 7. Não podemos deixar nenhuma raiz no denominador, então vamos fazer a racionalização aqui. 2 raiz de 7 sobre 7. Então, cosseno de alfa, 2 raiz de 7, sobre... 2 raiz de 7 sobre 7. Então, voltando ali, resposta, cosseno de alfa aqui, ó. 2 raiz de 7 sobre 7. A resposta já está muito boa, não precisa chegar nesses 40 graus, 53 minutos, 36,2 segundos, tá? Mas nós chegaremos isso multiplicando a raiz de 7 por 2, dividindo por 2, ia dar uma continha aqui, 0, alguma coisa. Iríamos numa tabela e encontraríamos esse ângulo de 40 graus aqui, coisa que não é necessário porque não é um ângulo notável. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.